É isso. E uma coisa que está preocupando muita gente é a velocidade que a Argentina está tombando. Exatamente, esse é o termo que eu estou usando. A venezuelização da Argentina, ou tombamento da pátria irmã. É triste de ver que uma nação como a Argentina, que foi considerado em muitas cidades, com cidades europeias da América Latina, hoje estão sucumbindo-se à velocidade estrondosa de destruição em massa. A velocidade com que a esquerda está destruindo a Argentina é impressionante. Desproporções, congelamentos de preço, aumentos de tributo, taxações novas, estão depenando a economia e jogando o povo à míngua, de modo que a venezualização se tornar a Argentina uma Venezuela. Foi mais rápido do que os pessimistas imaginavam. E que isto, tiremos uma lição e um aviso. A lição é que não devemos fazer pouco dos avisos que nos são dados. Quando os venezuelanos eram alertados que seríamos uma nova Cuba, eles riam e se consideravam grandes, ricos demais para comparação com a acanhada ilha cubana. Quando os argentinos eram alertados de que seriam uma nova Venezuela, eles riam e se consideravam grandes e ricos demais para se comparar com a Venezuela. Pois é, meus amigos, o comunismo conseguiu escravizar povos inteiros na União Soviética e na China. Com o seu 1 milhão de habitantes, não conseguiriam escravizar republiquetas latino-americanas? Claro que sim. Ninguém está salvo, nem mesmo o Brasil, com suas dimensões internacionais. Pelo contrário, pelas riquezas naturais e pela capacidade de alimentar do mundo, o Brasil é a galinha dos ovos de ouro que muitos cobiçam. O aviso é que, se a esquerda voltar ao poder, não perderá tempo de destruir essa nação chamada Brasil. Mesmo com a esquerda tendo partido ao meio e ter perdido as eleições, ela não perdeu o controle do estancamento burocrático e dos grupos de pressão e já começou a impor a mão de ferro da censura para sufocar essa virada da direita. Ela está preparando o terreno para que, na imposição de um regime totalitário com desapropriações, impostos abusivos e perda de direitos fundamentais, ninguém possa sequer abrir a boca para reclamar. Esse texto está no Jornal da Cidade e é assinado pelo Rodrigo Miceli. Isso é que eu e muitos amigos pensamos. Isso é que eu e muitas pessoas de bem nos preocupamos. Isso é o que a gente fala todos os dias, constantemente, e luta. Isso é o que a gente sabe e muitos viram o rosto ou põem a mão nos ouvidos para não ouvir. Muitas pessoas não querem nos olhar de frente porque no fundo acho que eles têm medo de saber que estamos certos. O que está acontecendo hoje com a Argentina, eu tenho bons amigos argentinos,
É triste, mas foi o silêncio e a virada de rosto que causou isso. Nós somos granito demais. Nunca se é grande demais para ser destruído por um monstro que chama-se comunismo. Eu gostaria tanto que as pessoas olhassem melhor nos olhos de seus filhos, ou segurassem a mão de seus netos, seus sobrinhos, seus amigos, ou filhos de seus amigos, e vejam o que você passou para chegar até hoje, onde está hoje, e analisar que talvez essas pessoas que você está olhando nos olhos ou segurando uma mão pequena não tenham essa chance. Essa é a realidade, gente. Nós devemos pensar nessa turminha aí, que é o futuro desse país. E para nós pensarmos nessa turminha, nós temos que parar de virar o rosto ou tapar os ouvidos para não ouvir as verdades que doem. A vida não é feita de um eterno Shangri-La. A vida é feita de momentos difíceis. E esse é um momento difícil que nós estamos passando. Por favor, ouçam bem. Nós corremos risco iminente de sermos destroçados pelos comunistas. Porque essa nação, ela tem pessoas que querem trabalhar, querem produzir, tem força, tem vigor, tem atividade. E isso aí que odeia os comunistas. É o crescimento do Brasil. E ao mesmo tempo eles amam o Brasil porque poderá se tornar a maior galinha de ovos de ouro dele. Então nós devemos cuidar. Não vamos deixar os gafanhotos vermelhos destruir nossas vidas. Não vamos deixar que nós tombemos como a Argentina tombou. Eu acho que nós, cada um de nós, tem que evitar aquela palavra, eu não gosto de política. Nós temos que todos os dias fazer ela e participar dela. Então, como eu falei anteriormente, nas eleições municipais desse ano, na hora que você for votar, jogue sua máscara e deixe sua máscara em cima da urna eleitoral. Que aí eles saberão que você está protestando também. Você está vivo. E limpe sua cidade desses sujos, corruptos comunistas. É sua obrigação. Polícia Federal e operação contra a Covidão no Rio. 9 milhões desviados do SUS. Nesta quinta-feira, 24, a Polícia Federal cumpriu 2 mandatos de prisão temporária e 7 mandatos de busca e apreensão contra suspeitos de desviar 9 milhões em recursos públicos do Sistema Único de Saúde do Rio de Janeiro. De acordo com a PF, investigações iniciadas em junho desse ano encontraram indícios de fraudes na contratação de um laboratório no município de Magé, na região metropolitana do Rio. Ainda, segundo a Polícia Federal, foram identificadas irregularidades no processo de contratação do laboratório, com o direcionamento da escolha da empresa específica, fraudes no processo de chamamento público e na execução do contrato. A investigação encontrou indícios da participação de pessoas ligadas à Secretaria Municipal de Saúde de Magé e de um vereador do município, que seria o proprietário do laboratório beneficiado no esquema. Se cuida aí, que a polícia está chegando. Pois é.
gente noticiou do Rio Grande do Sul, né? Exato. Uma parte do Espírito Santo. Exato. Agora o Rio de Janeiro. Acho que vai indo, efeito dominó agora. Vai. Os bichinhos vão caindo. Bom dia, Marcelo Stachin. Como é que tá Sinop, cidade linda? Bom dia, querido. E há poucos minutos atrás aconteceu um atentado. Pelo menos 2 pessoas ficaram gravemente feridas após o ataque à FAC em Paris, nessa sexta-feira, perto do antigo escritório do jornal sático Charles Redon. A informação inicial era que 4 pessoas teriam sido feridas, mas dados foi atualizado pelas autoridades do país. De acordo com a imprensa francesa, um suspeito foi preso, mas a polícia acredita que a participação de uma segunda pessoa. Em janeiro de 2015, a redação desse jornal foi atacada por ataques terroristas por publicar caricaturas de Maomé. Pelas redes sociais, o presidente da região de Infleur de France, Valérie Pécresse, afirmou estar extremamente chocado com um ataque mortal perto das antigas instalações do Charles Hebdo, em um bairro de Paris que pagou alto pelo alto preço da violência terrorista. A coisa está ficando tensa, aliás. A França criou esse ambiente e agora está vendo o custo dessa criação fantástica, que foi as liberações para suas colônias, hoje quase todas comunistas, voltarem à pátria que chama-se França. Então a França hoje ela está numa turbulência, há uma descaracterização muito grande de Paris em relação a esses fatos que estão começando a abalar. E agora mais um caso aconteceu isso. É bem preocupante mesmo. Eu acredito que isso aí vai gerar umas certas demandas bem complicadas para a Europa em si. Acredito que o que a Inglaterra fez, saindo do mercado comum, foi uma das coisas mais sensatas. E pelo menos estancou o problema. Não deixou a sangria continuar, como está acontecendo na França e em outros países. A gente vem falando aqui de vacinas, né, contra o Covid-19, que é o assunto, né, no momento, de uns dias para cá. Então, assim, a AstraZeneca obtém imunidade parcial em acordo de vacina de baixo custo com a UE. Em termos diferentes do acordo fechado com a Sanofi, os governos europeus vão pagar indenizações por efeitos colaterais da potencial vacina contra o Covid-19 da AstraZeneca, que estejam acima do limite acordado com a farmacêutica, disse um funcionário da UE em entrevista exclusiva a Reuters. Os acordos refletem estratégias diferentes de 2 dos maiores fabricantes de medicamentos do mundo para se protegerem enquanto ocorre um debate sobre as responsabilidades das vacinas contra o Covid-19. A AstraZeneca garantiu a cobertura da União Europeia em um acordo confidencial que reflete o preço mais baixo solicitado pela farmacêutica britânica, disse o funcionário da UE. Se uma empresa pede um preço mais alto, não oferecemos as mesmas condições, disse o funcionário, que esteve envolvido nas negociações, mas não quis ser identificado porque os contratos são confidenciais. Efeitos colaterais inesperados após um medicamento ter aprovação regulatória são raros, mas a velocidade em que uma vacina contra o Covid-19 está sendo aplicada aumenta os riscos de condições imprevistas. De acordo com a AstraZeneca, que transfere alguns dos riscos envolvidos na implantação de uma vacina para os contribuintes, foi fechado em agosto, as suas cláusulas de responsabilidade não foram relatadas anteriormente.
a vacina continua causando dano antes de ser utilizada. Eu acho que uma coisa está me deixando curioso. A China está fabricando uma quantidade enorme de vacina, mas não é para o seu povo. Eles optaram pela vacina holandesa. Interessante. E pela rapidez que essas vacinas estão aparecendo ao mercado, me dá a entender que essa coisa não está muito bem redonda ainda. Mas eu acho que cada um toma a vacina que merece e depois assuma seus riscos. Mas o Rio de Janeiro continua oferecendo boas notícias. A Justiça Eleitoral torna Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, inelegível até 2026. Isso saiu ontem. E eu acho que alguém está muito contente com isso. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro decidiu tornar o prefeito da capital fluminense, Marcelo Crivella, inelegível até 2026. A decisão deu-se por unanimidade de 7 votos. O julgamento havia sido interrompido na terça por um placar de 6-0, conforme noticiado pelo Conexão. A análise do processo pelo colegiado foi retornada e concluiu nesta quinta-feira. O desembargador Vitor Marcelo Rodrigues, que pediu vista para analisar os autos da forma detalhada, acompanhou integralmente o voto do relator no caso. No início da sessão, o advogado Rodrigo Roca, recém-nomeado pela defesa de Crivella, pediu uma questão de ordem que não foi concedida. O julgamento é nulo pelo cerceamento de defesa, já que o advogado não pode usar a palavra, nem mesmo pela ordem, que é na sua prerrogativa, protestou. A ação é de autoria do PSOL, que acusa Crivella de utilizar veículos e funcionário do Conluber a fim de promover um evento na campanha de seu filho Marcelo Crivella, que ele tentou se eleger deputado federal em 2018. A sigla defende que a inegibilidade do mandatário por abuso de poder e conduta vedada. Marcelo Crivella é o atual prefeito do Rio de Janeiro e candidato à reeleição. Com a decisão TRE, ele fica inelegível nessa eleição, a menos que essa situação seja revertida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os advogados de Crivella recorrerão e entendem que ele está apto a participar do pleito eleitoral. O Freixo deve estar muito contente. Talvez seja a porta que ele estava querendo entrar e não conseguia nunca. Bem que se entrar no Rio de Janeiro, o que poderá acontecer? Eles tirarem a estátua do Cristo Redentor? Ou vamos fazer um campo ou um maconhódromo em Copacabana? Claro, só estão oficializando alguns atos. E o Freixo tem interesse nisso. Porque aí aquele apartamento na Avenida Atlântica vamos entregar para o pessoal que está morando lá na Rocinha. É assim que vai ser a coisa. Apenas oficializar o que o Rio de Janeiro é. E o Rio de Janeiro não é o que é pelos cariocas. É porque tem gente no Supremo que apoia, Supremo Tribunal Federal, que apoia essas posturas. Então, é uma carta encomendada. Simbolicamente, Rio de Janeiro foi a antiga capital do Brasil. Entenderam? Ou quer uma explicação mais detalhada sobre o fato histórico? Guedes se pronuncia sobre interrupção de Ramos e Barros em coletiva. Nesta última quarta-feira, 23, o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi interrompido pelo ministro da Secretaria do Governo, Luiz Eduardo Ramos, e pelo líder do governo na Câmara.
deputado Ricardo Barros, durante entrevista coletiva. No momento do embargo, o chefe da economia brasileira comentava sobre a substituição de tributos e medidas a fim de desonerar a folha da União. Ao deixar a coletiva de imprensa, Guedes ainda disse aos repórteres que estavam no local: agora tem articulação política, apontando para Ramos e Barros. A situação repercutiu até mesmo entre os apoiadores do governo federal. Houve quem considerasse uma ação comum e não vislumbrasse maiores problemas. No entanto, houve quem enxergasse no acontecimento a exposição de um racha no executivo. Eu não vejo desta forma, mas vamos ver. Eu acho que as pessoas ficam de plantão. Apenas querendo mal. Exatamente. Apenas, sabe? Eu acho que até a respiração do Paulo Guedes causa transtorno. Os gafanhotos vermelhos, eles têm... existe uma imprensa, que não é imprensa. É um bando de aloprados, suvacudas, que ficam de plantão, de uma forma escrunchada, sem respeito, sem nada, só para tentar destruir e desmobilizar o que está andando. É que, na realidade, não é que eles têm inveja do que está sendo feito, que nunca foi feito. É que eles odeiam que a coisa seja certa. Porque um bom comunista tem que pensar assim. Temos que destruir o máximo que pudermos. Depois a gente muda de lugar. É gafanhoto. Gente, o alinhamento que o Dr. Paulo Guedes está fazendo nessa economia brasileira é respeitoso. Nunca se imaginou que um país fosse dar tanto dinheiro para todas as pessoas ficarem em casa. Porque esse dinheiro que está sendo distribuído para a população era uma parte, acho que em torno de 10% ou menos, do dinheiro que era roubado pelo cachaceiro, pela ensacadora de vento e por esse velho que está se manifestando no FHC. O que eles roubavam da nação, distribuído por seus cúmplices, é o que o povo brasileiro está tendo acesso agora. Os empresários estão conseguindo chegar próximo a alguma coisa. É isso que está acontecendo. Quando é tirado esse espaço, as pessoas ficam surpresas. Esse espaço que eu estou dizendo, o roubo, a corrupção. Porque eu acho que a palavra corrupção é muito dócil, é roubo. O roubo que era feito antes era imenso, imensurável. Muitas coisas que nós vamos saber só daqui a 5, 6 anos e olha lá. Ou talvez nem sabemos. Chegaremos a ter conhecimento do fato real. Essa é a realidade. Irrita. Então, quando o Paulo Guedes consegue fazer uma planilha, executar essa coisa, essa função, o idiota que está de plantão não consegue admitir e começa a criar racha. Ah, para, meu. Vai tomar conta da tua tribo, que não existe mais. Essa é a realidade. Em sessão no Senado, o chanceler classifica Maduro como facínora. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, participou nesta quinta-feira de uma sessão na Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. O chanceler utilizou sua fala inicial para fazer críticas diretas e incisivas ao ditador venezuelano Nicolás Maduro. Importante que a gente não use a palavra Venezuela para se referir a esse bando de facínoras que ocupam o poder ainda
na Venezuela, pelos quais a gente só tem desprezo, disse Araújo. Perante os senadores, o representante diplomático explicou como vê a atual situação do país vizinho, classificada por ele como uma erosão e degradação das instituições democráticas. Ernesto Araújo foi convocado para falar sobre a visita do secretário de Estado norte-americano Michael Pompeo, que na semana passada veio ao Brasil para conhecer a fronteira com a Venezuela. O ministro explicou que a ideia partiu do próprio secretário Pompeo. Araújo ainda ressaltou que tanto o Brasil como os Estados Unidos não são contrários ao país sul-americano. Absolutamente nada do que estamos fazendo é contra o povo. Não é uma ofensa à Venezuela. Seria se ignorássemos a situação atual. O secretário me telefonou dizendo que estava querendo visitar países da América do Sul e gostaria de vir ao Brasil para conhecer em Boa Vista a Operação Acolhida, declarou. O chanceler lembrou ainda que a Operação Acolhida, na qual o Brasil já gastou cerca de 400 milhões de dólares desde 2018, é uma iniciativa internacionalmente reconhecida, inclusive elogiada pelo secretário da ONU, Organizações das Nações Unidas, Antônio Guterres. Pois é, esses caras estão nervosos. Ainda bem que nós temos um grande chanceler. Eu acredito que hoje o Brasil, se nós olharmos há poucos anos atrás, tem um fato bem interessante em relação a isso, a Venezuela e as políticas internacionais. O Brasil fechou 43 embaixadas. E aí algumas pessoas vão ficar surpresas. 43 embaixadas do Brasil fechou? Sim. Porque foi descoberto pelo atual ministro, foi o atual ministro que descobriu esse fato, que o Brasil tinha embaixadas em locais que tinham no máximo, a população era de 50 mil habitantes. São ilhas, pequenas ilhas no Caribe, que são instituídas como nações, pertencem à ONU, são rabichos da Venezuela, rabichos de Cuba, que fica perto de Martinica, Cruzeiro, aquelas zonas ali. São pequenas ilhotas que estão no Caribe. E outras, grandes paraísos fiscais, claro. E tinha nações que só tinha um embaixador no Brasil. E esses embaixadores nada eram mais ou menos que funcionários dos governos dos comunistas que botavam seus funcionários que não tinham problema a morar no Caribe, com tudo pago. O valor é substancial para manter isso aí. E o embaixador Araújo começou a cortar isso aí. Então isso aí está dando uma certa, não a nível corpo diplomático, mas sim político. Você está dando uma irritação muito nos esquerdistas que perderam suas tetinhas de morar no Caribe com salários de 50 mil, 40 mil, 100 mil, com todas as despesas pagas com aviões à vontade para viajar para Nova York, para ir na ONU, pegar papel higiênico, essas coisas. Então, gente, isso aí está irritando eles. Isso aí está deixando eles numa situação muito nervosa. Eu acredito que a nossa política de participação internacional, a nossa forma de pensar como nação e em relação às outras está correta. O ministro Araújo está agindo de forma consciente.
e é uma pessoa que tem uma boa experiência no fato. Nosso corpo diplomático está sendo remodelado e ninguém está notando isso. Em locais que dormiam em berço esplêndido, comunistas e sua trupe, agora está sendo modificado. Isso é muito importante. Isso é muito importante mesmo. Vamos dar mais um mini break e voltamos para o segundo módulo de gravação. Para o quarto módulo de gravação.